amizadinhas. Tudo bem com vocês? Espero que não. Mais uma vez aqui, nós nos encontramos para conversar e principalmente para eu lhes contar uma história apavorante. Eu tenho certeza que vocês vão ficar totalmente assustados. A história de hoje se chama O Banquete das Sombras. Tudo bem. Não precisa ter um problema do coração agora. Levanta, moço. Levanta, moça. Vamos escutar com calma. Não precisa ter medo assim. Mas se virar fantasma sem problema, eu vou ir até vocês lá no cemitério fazer uma visitinha. Pois eu amo fantasmas, amo vampiros, amo todas essas criaturas sobrenaturais. Então vamos ao conto de hoje, O Banquete das Sombras. Num vilarejo antigo, circulava uma lenda de que havia um vampiro predador. Essa lenda era confirmada por algumas evidências, pois de vez em quando apareciam corpos destroçados nas ruas da vila ou numa floresta perto dela. Algumas vezes, algumas pessoas desapareciam. E por esse motivo, quando escurecia, quando ficava de noite, todas as pessoas trancavam suas portas e janelas e ninguém saía de casa. Quando algumas pessoas teimavam com isso, o número de corpos e pessoas desaparecidas era maior. Mas quando elas se preservavam, a coisa ficava menor. Alguns moradores até saíram da vila, fugiram, mas não adiantou. Todos que fugiram foram encontrados destroçados. Marta, uma moça jovem que havia perdido seus pais por conta de uma doença misteriosa, não acreditava nessas lendas, apesar de todas as evidências. Ela achava que havia realmente um assassino e não um predador. Diga-se de passagem que as pessoas acreditavam que essas mortes, que esses corpos destroçados, eram devorados por um vampiro, cujo corpo se encontrava numa antiga cripta que ficava no alto de uma colina perto desse vilarejo. Marta resolveu que numa determinada noite iria acabar com essas superstições e venceria o assassino. Inocentemente, a moça levou em uma maletinha uma estaca. Isso porque ela não acreditava que era vampiro. Mas também levou uma faca e foi com um lampião ao encontro dessa criatura lá na cripta. A noite estava quente. Não havia nenhum vento. O clima abafado. Insetos rodeando o caminho que ela seguia pela floresta, indo ao topo da colina.
Marta finalmente chegou nessa cripta. O cheiro era insuportável, cheiro de podridão. E o ar, que já estava ruim, ficou pior, bem rarefeito. Sentiu uma estranha falta de ar, mas a sua determinação fez com que ela prosseguisse, embora naquele momento ela já estava sentindo vontade de voltar. Não é que tenha vampiro, mas pode ser que tenha realmente um assassino. Será que eu vou conseguir vencer esse homem brutal? Marta estava tremendo já. Ela entrou na cripta e viu um caixão que mais parecia um sarcófago. Aliás, aquele objeto era uma coisa meio indefinida. Parecia um caixão moderno misturado com um sarcófago egípcio. Ou seja, era uma confusão plena, algo enigmático, algo indecifrável. Marta pegou a estaca e a sua faca, deixou o lampião num canto próximo no chão e abriu aquele local. E aquele estranho túmulo estava vazio. Ela sentiu uma certa tranquilidade. Bem, não tem nenhum monstro, não tem nenhum assassino. Isso pode ser a prova de que não exista nada. Mas, por outro lado, ela pensou: isso também pode ser a prova de que a criatura está viva. E ela pode vir me atacar. Marta sentiu medo, vontade de chorar. De repente, uma suave brisa, um vento gelado, foi sentido por ela. O vento vinha de trás. Ela olhou para suas costas, bem assim, e lá estava uma criatura horripilante, com dentes pontudos. O homem em questão era feio, mas tinha um certo charme, uma espécie de sedução. Marta sentiu medo e atração. E o homem olhou fixamente nos olhos de Marta e falou: seja bem-vinda ao banquete das sombras, minha querida. Marta começou a chorar. Por favor, não me mate. Minha querida, eu não vou lhe matar. Muito pelo contrário, eu vou lhe dar vida eterna. Você fará parte agora do meu banquete. Nós banquetearemos por toda, mas por toda a eternidade. Marta sentiu vontade de correr, mas suas pernas paralisaram e ela não conseguiu. O vampiro se aproximou de seu corpo, abraçou-a de maneira até meio que gentil e cravou os seus dentes no pescoço da Martinha. A jovem sentiu uma dor indescritível. O seu corpo gelou. A vida
foi se esvaindo, mas ao mesmo tempo um certo prazer naquela dor. E naquele momento, Marta se transformou também numa criatura horripilante. E a partir daquela noite, em todas as noites, muito mais corpos destroçados foram encontrados, pois naquela noite surgiu mais uma nova predadora para realizar o banquete das sombras. Ai, ai, amizadinhas, gostaram da história? Se apavoraram? Eu sei que tem gente que tá assistindo as minhas histórias, mas não está se inscrevendo no canal. Se inscreva, pois se não se inscreverem nesse canal e não ativar o sininho para receber todas as notificações, vão receber uma visitinha de Moá. Mas eu lhes garanto uma coisa: não estarei sozinho. E quem sabe nós teremos mais um banquete das sombras na sua casinha. Ah, e não se esqueçam de dar aquele like esperto. Amo as suas curtidas. Afinal de contas, curtidas é como uma lambida ou uma mordidinha no pescocinho. Então, amizadinhas, até o nosso próximo conto bem sombrio nessas noites do terror. Foi!